Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, terça-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 2 e do 10 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós temos neste Evangelho Jesus que no primeiro momento é questionado pelos fariseus e os mestres da lei, diante da observância da lei proposta, da lei dos antigos. E aí observem que Jesus aqui não está condenando as tradições humanas em si mesmas, mas ele condena, de fato, o quê? A forma na qual aqueles homens vivem. Se dizem, então, observadores da lei, dos antigos, das tradições antigas, mas o coração está empodrecido. Assim, meu irmão, assim nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitos de nós andamos muitas vezes com a lei que nos é apresentada debaixo do braço para condenar o irmão, para julgar o irmão. E aí Jesus ele vai dizer que escutai tudo isso e compreendei. Não é o que entra pela boca do homem que torna ele impuro, mas é o que sai do seu coração. Ora, percebam que cada um de nós somos convidados a viver de maneira coerente a nossa fé. Somos convidados à conversão. Somos convidados a ser transformados pela graça salvadora do Pai. Não podemos nos deixar guiar por uma lei vazia em si mesma. Uma lei que não nos leva a nada. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente refletir. Nós sabemos que todos os domingos, pelo menos todos os domingos, nós temos que ir à Santa Missa. Guardar os domingos e festa. Mas perceba, eu não posso ir à missa no domingo somente por uma obrigação vazia. Não. Eu tenho que ir para a Santa Missa aos domingos, com o coração transbordando de alegria, por ir à casa do Senhor, por ser amado por Ele, por ser transformado por Ele. É justamente nesse aspecto que o Senhor diz: o que torna a gente impuro não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Se eu vou à Santa Missa, se eu vou à minha pastoral, se eu vou aos meus movimentos da igreja, mas eu sou uma casca, uma aparência, eu não estou vivendo a minha fé.
Eu estou sendo como aqueles fariseus, como aqueles mestres da lei, que ficam e que ficaram escandalizados com as palavras do Senhor. O Senhor que chama os corações puros, os corações arrependidos, chama aqueles que de fato querem mudar, querem tornar-se ovelhas do grande rebanho do Senhor. Nós somos convidados a isso. Não podemos nos deixar guiar, né? Como ele usa aqui esta linguagem, nos guiar, um cego guiando outro cego. Não podemos nos deixar guiar por aqueles que de fato não vivem verdadeiramente o chamado de Deus. Estamos no mês vocacional, na primeira semana ainda, no início dela. E cada um de nós somos convidados a uma vocação. Precisamos descobrir qual a nossa vocação e viver a integridade dela. A integridade dela. Meu irmão, não se deixa conduzir por falsos profetas. Não se deixa conduzir por pessoas que querem ser promovidas. Jesus, ele nunca quis se promover. Não. Jesus viveu e fez a vontade do Pai. E é isso que ele nos convida, a viver, a fazer, a observar a vontade do Pai. E o Pai, ele nos convida ao único e grande mandamento: ama o teu Deus e ama o teu irmão. E dessa maneira, nós conseguiremos nos afastar de toda malícia, de todo orgulho, de toda soberba, de toda maldade. Afasta, Senhor, afasta dos nossos corações. Afasta dos nossos corações essa hipocrisia, essa falsidade que ainda pode estar enraizada do nosso coração, na nossa igreja. Tira, Senhor Jesus, tira tudo isso da nossa igreja e nos faz santos e santos vossos, aqueles que seguem a tua vontade e vivem, né, a tradição, não somente por viver, mas pelo prazer de ser coerente com o chamado de Deus. Que hoje escutemos a voz de Deus e sejamos aqueles que foram plantados pelo Senhor, e Ele que cuida de nós. Que Deus nos abençoe.